A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, querida família IBM. Vamos retomar nossa exposição ou nosso estudo da carta de Tiago. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra na carta de Tiago, capítulo 1. E faremos a leitura do verso 27. E esse verso nos apresenta uma extraordinária lição sobre relacionamento com Deus e com o próximo. Assim está escrito em Tiago 1, 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper-se pelo mundo. E não se deixar corromper-se pelo mundo. Querida família IBM, a palavra religião que está contida no verso lido, confesso-lhes que não é fácil de ser traduzida para o português. Assim sendo, como toda palavra que está contida na Escritura Sagrada, na Bíblia ou na Palavra de Deus, é preciso que o leitor, que o pesquisador, tome muito cuidado para não interpretá-la no seu sentido literal, ou como está escrito ali no português. E como consequência, provocar uma interpretação que não tem nada a ver com o sentido dado por seu autor. Vamos compreendê-la então de forma exegética, ou por meio de um estudo sério? Vamos lá. Primeiro respondam-me e sejam francos. Vocês sabem quantas religiões existem espalhadas pelo mundo? Já leu algo sobre esse assunto? Já teve a curiosidade de pesquisar sobre esse tema? Confesso-lhes que é muito importante termos esse conhecimento. Lermos sobre as religiões, para que não caiamos em armadilhas que diariamente vemos por meio dos contextos religiosos. É muito importante, sim, termos o conhecimento das religiões. Leia, meu irmão, leia, minha irmã, sobre isso. Será muito bom para você. Bem, de acordo com dados que foram disponibilizados pela CIA, CIA significa Inteligência dos Estados Unidos. Esses dados afirmam que as maiores religiões que existem no mundo são o cristianismo, que fazemos parte. O cristianismo tem 31,4% da população mundial como adepto. Há o islamismo, com 23,2% da população mundial como adeptos. Depois do islamismo, há o hinduísmo, com 15% da população mundial. Podemos falar ainda sobre o espiritismo, com aproximadamente 13 milhões de adeptos. Irmãos, ao budismo, com 376
milhões de adeptos em todo o mundo. Deu para perceber que além dessas maiores religiões, ainda há outras que desconhecemos, que torna impossível uma resposta clara ao número de religiões espalhadas pelo planeta. E quando nós lemos a carta de Tiago, irmãos, há um contexto religioso ali na época de Tiago. A mensagem pregada por Jesus, que depois foi transmitida pelos apóstolos, teve que enfrentar as influências religiosas da sua época e não foi fácil. Como hoje não é fácil os ensinos de Jesus, as suas palavras, serem compreendidas, conhecidas de forma clara pelos ouvintes, por causa das influências religiosas que o desconecta às vezes do próprio Deus e de si mesmo. Bem, Tiago pregou uma palavra clara sobre Jesus, como ser um servo, uma serva de Deus. Mas, irmãos, na sua época, existiam os publicanos, que eram a corrente religiosa, os escribas, os zelotes, os herodianos, os essênios, os fariseus, os samaritanos, os saduceus. O mundo na época de Tiago era cercado por religiões. E apesar dessas religiões e tantas outras, Tiago apresenta-nos uma que é diferente de todas elas. É uma religião que, segundo Tiago, e cremos, igual servo de Deus, Deus a aceita como pura, como imaculada. E que religião é essa? É uma religião, querida família IBM, que fará o homem desenvolver um relacionamento correto para com Deus e também com os homens. Eu não posso demonstrar-me correto diante de Deus e incorreto diante dos homens, ou mostrar-me correto diante dos homens e incorreto diante de Deus. Não, eu preciso ser correto diante de Deus e dos homens. Vou tentar ser mais claro. Do que adianta nos esforçarmos para nunca nos atrasarmos nos cultos, não esquecermos da Bíblia, termos reverências nos trabalhos da igreja, mas não respeitarmos pai e mãe. Do que adianta eu dizer que amo a Deus, sirvo a Deus, adoro a Deus, ser um conhecedor das Escrituras Sagradas, mas machuco o meu próximo? Aquele que é adepto da religião pura e imaculada que Deus aceita, ele é correto diante de Deus e também para com os homens. E essa linha, esse procedimento, o fará ser um cumpridor dos seus deveres. A gente vê tanto crente, irmãos, com o nome no Serasa, no SPC, compra não paga, pede emprestado não devolve. O que é que está acontecendo, irmãos, com o povo de Deus? Nós devemos ser um cumpridor, devemos ser cumpridores dos nossos deveres.
Se você é um profissional e seu trabalho diz que você deve chegar 8 horas, honre. Honre o seu compromisso. E isso o fará fazer o bem para si, para os outros, para o planeta. O adepto da religião pura e imaculada, que Deus, nosso Senhor Pai, aceita, resistirá às tentações, irmãos. E hoje, às vezes, no meio do povo de Deus, a gente fica olhando. Tem tanta gente que esquece que tem o Espírito Santo de Deus na vida, que é capaz de dizer não à tentação, dizer não para o diabo, dizer não para o mundo. É possível sim, meus irmãos. Jesus nos deu o exemplo. Eu e você podemos sim resistir às tentações. E esse adepto da religião pura, além de resistir às tentações, ele precisa ter o domínio próprio. Lembram do vídeo passado a questão da língua? Eu preciso tomar cuidado, irmãos, com o que falo, preciso controlar-me. Tem gente que diz, mas eu sou assim, eu sou sincero, eu falo a verdade. Sim, você deve ser sincero, falar a verdade, mas ser sincero e falar a verdade com amor. Há uma forma de nos dirigirmos às pessoas, assim como Cristo fez e o ensinou. Precisamos ter o domínio próprio, irmãos. Cuidado o que você olha, cuidado o que você pensa, cuidado o que você fala, aonde você vai. Domine-se, domine-se. O Espírito Santo de Deus está com você, domine-se. É outra coisa, irmãos, que o adepto da religião, que Deus nosso Pai aceita, ele é livre do egoísmo. Hoje, mais do que nunca, irmãos, é tão difícil pensar no outro ou nos outros. Tanta gente que ganha bem, irmãos, e nesse período de pandemia não distribuiu uma quentinha. Uma quentinha. Nós precisamos olhar para os outros, irmãos, abandonarmos o egoísmo. Devemos ser mansos, é o que Jesus ensinou também. Portanto, meus irmãos, querida família IBM, compreendamos que, segundo Tiago, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper-se pelo mundo. Em outras palavras, pratique caridade. Devemos praticar caridade. Devemos ser honestos diante de Deus e diante dos homens. E Jesus, Ele é que nos dá a força que precisamos para que prossigamos dessa forma. Vamos orar? Senhor, abençoe todo o teu povo. De forma especial eu oro pela querida família IBM. Que a tua palavra nos fortaleça, nos instrua, nos molde conforme a tua vontade. Se for da tua vontade, nos refaz novamente, Senhor. Mas queremos estar trilhando no teu caminho, espalhando tua luz, espalhando tua glória com sinceridade. Perdoa nossas falhas.
e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus alcance todo o teu povo espalhado na face da terra. Suplicamos isso. Em nome de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, meus irmãos. Um feliz domingo na presença de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.